Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje é domingo de manhã, momento da nossa escola dominical, e eu quero começar essa escola lendo um trecho da palavra do Senhor com a igreja que se encontra nos seus lares. Lucas 15, a partir do verso 11, que fala sobre o filho pródigo. Inclusive a historinha para as crianças hoje vai ser sobre o filho pródigo. Lucas 15, a partir do verso 11, diz o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração neste momento, pedindo a direção do Senhor para essa escola dominical, que Ele esteja nos abençoando e que possamos, nesta manhã, aprender mais uma porção da Sua maravilhosa palavra. Senhor, nessa manhã nós Te agradecemos pelas nossas vidas, pela noite abençoada que tivemos, Senhor, e nós nesta manhã queremos aprender de Ti, queremos adorar o Teu nome. Eu peço a direção e a bênção do Senhor para aqueles que estarão aqui à frente cantando, dando aula, que tudo seja para a glória do Senhor e que o Senhor esteja nos capacitando, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Agora nós vamos para o louvor. Quero convidar aqui a equipe de louvor que estará nos conduzindo nesse louvor da manhã. Amém? Amém. Bom dia, amados irmãos, graça e paz, amada igreja. Vamos começar esse momento de louvor com a música Te Agradeço. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Obrigado, Pai Santo, por poder estar na Tua casa, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, guiando sempre nos Teus caminhos, Pai Santo, e que tudo que viemos a fazer seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Neste momento vamos passar para o louvor e adoração das crianças, um momento de adoração que as crianças vão ter com a professora Del. Amém? Olá, criançadas! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos cantar uma música. Aquela música que diz que meu coração era sujo. E o pastor Onofre vai estar tocando essa música para nós. Vamos lá, pastor Onofre? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Muito bem, criança. Nosso coração era sujo, mas Jesus, ele veio, entrou e limpou o nosso coração. Crianças, nós vamos também ver o nosso versículo de hoje, que diz que Deus é amor e se encontra na Bíblia, em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, criança, a nossa história de hoje se encontra aqui na Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, que diz que Jesus, quando ele estava ainda aqui na terra, ele gostava muito de contar histórias por parábolas. E certa vez ele estava reunido com os pecadores e os fariseus chegou até Jesus e ficou muito bravo. Fariseus, criança, aquelas pessoas que diziam servir o Senhor, mas eram falsos. E aí Jesus começou a contar essa parábola para ensinar uma grande verdade àquele povo. Ele diz que havia um homem que tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E esse homem, criança, era muito rico. Ele tinha várias fazendas, vários bois, animais, muitas coisas que ele adquiriu com o suor do rosto dele, trabalhando todos os dias, e ele ficou muito rico. E um dia, criança, o filho dele, o mais novo, chegou pro pai e falou assim: pai, eu quero a parte que me cabe, que é minha por direito.
E o pai, criança, olhou para o filho e ficou muito triste com aquilo. Só a criança, que o pai amava tanto aquele filho, que decidiu dividir os bens e deu a parte que cabia ao seu filho. E esse filho, criança, foi, assim que ele recebeu a herança, o dinheiro, ele foi para um lugar bem longe dos olhos do pai. Você acredita? Ele foi para uma terra distante, para um país distante. E lá, criança, ele começou a gastar todo o seu dinheiro. Começou a comprar roupas, sapatos. E aí as pessoas começaram a ver aquele jovem com tanto dinheiro e aproximou dele. Fez amizade com esse jovem. E logo, criança, o dinheiro dele, foi acabando. Ele perdeu todo o dinheiro e não tinha mais nada. Quando ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele também não tinha mais os amigos que estavam com ele aquele tempo todo. Criança, e aquele jovem começou a passar fome. Não tinha mais nada para ele. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais roupas. As roupas já estavam rasgadas. E aí, criança, para piorar, houve uma grande fome naquele país. E aí, esse jovem ficou muito triste e desesperado. Mas ele pensou, eu vou procurar um emprego, eu vou trabalhar. E começou a bater nas portas, crianças. Todos os dias ele ia batendo nas portas e ninguém dava emprego para aquele jovem. E certo dia, ele foi na casa de um fazendeiro e o moço falou para ele, olha, o que eu tenho aqui é para cuidar dos porcos. Se você quiser, criança, cuidar dos porcos naquela época era muita humilhação. Mas aquele jovem, ele não tinha escolha. Ele aceitou porque ele podia dormir. Pelo menos dormir. E criança, aquele jovem, ele ficava ali olhando aqueles porcos. E um dia, criança, a fome foi tanta, que ele sentiu vontade, vocês acreditam, de comer a comida dos porcos? Né, criança? Comida de porcos. Que nojo. Mas criança. Era tão difícil para aquele jovem que ele sentiu desejo de comer. Criança, um dia, esse jovem pensou, bateu um arrependimento no coraçãozinho dele. E ele ficou tão triste, criança, que ele falou, na casa do meu pai, há pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Criança, ele caiu em si e falou, eu vou pro meu pai, e eu vou chegar lá e vou falar para ele, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E aí, criança, ele bateu a poeira e foi a caminho de casa. Foi. Ainda longe, o pai o avistou, criança. Sabe por quê? Porque o pai estava sempre à espera daquele filho. O amor daquele pai era imenso e todos os dias ele ia para a porta de casa esperar a volta daquele filho. E aí a Bíblia diz que ainda longe o pai o avistou, correu ao encontro daquele filho, abraçou e beijou aquele filho e chamou os empregados. Venham depressa, tragam a melhor roupa para o meu filho. Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Venham, cuidem dele, coloquem a sandália nos pés, um anel no seu dedo. Esse meu filho voltou para a casa do pai. E aí, criança, eles fizeram
uma limpeza, cuidou daquele homem e ele ficou limpinho. E o pai mandou fazer uma grande festa em comemoração da volta daquele filho que estava perdido. E o irmão dele estava no campo trabalhando. Quando o irmão estava aproximando, chegando perto de casa, ele ouviu o barulho da festa. E ele ficou pensando, o que seria aquilo? E um dos empregados do pai aproximou dele e disse: o seu pai mandou fazer uma festa, mandou matar o melhor novio para comemorar a volta do seu irmão que estava perdido, que foi embora, que saiu de casa e retornou a volta ao lar. Criança, esse irmão não quis entrar dentro de casa. Ele ficou muito bravo. E ele mandou chamar o pai. E o pai veio conversar com ele. E falou: meu filho, por que você não quer entrar? O seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Mas pai, eu sempre estive com o Senhor. E o Senhor nunca mandou matar um cabrito para me festejar com meus amigos. E agora esse meu irmão que sai de casa, gasta todo o seu dinheiro e retorna, e o Senhor manda fazer uma grande festa para ele? Ah, não, eu não vou entrar. Criança, esse homem, na Bíblia, através dessa parábola, quis mostrar para nós que o Pai é Deus, que está sempre com braços abertos para nos abraçar, para nos perdoar dos nossos pecados. O amor de Deus é tão grande, criança, tão grande, que Ele enviou Jesus para morrer na cruz. Jesus morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para nos perdoar, para limpar o nosso coração, que era cheio de pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e precisa da glória de Deus, precisa do amor de Deus. E aí, criança, quando nós aceitamos esse sacrifício, aceitamos Jesus no nosso coração, Ele vem morar no nosso coração e limpa o nosso coração, criança. E mesmo se você pecar, o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele nos ama e nos perdoa de todos os pecados. E criança, nós que temos Jesus, precisamos cada dia crescer no conhecimento, na palavra de Deus, lendo a Bíblia, indo à igreja. Hoje nós não podemos estar na igreja, mas você está aí em casa, orando com o papai, com a mamãe, fazendo os cultinhos domésticos, cantando as musiquinhas da igreja. E logo, logo, criança, tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço da tia Del. A tia está com muita saudade. Um beijão para todos. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos vocês. Espero que tenham amanhecido hoje, nesse domingo, dia 26 de abril, todos com saúde, com paz, com alegria. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Temos que agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia, né, e que nós estamos bem, apesar da situação que vive o mundo, né, o nosso país e várias outras nações sofrendo com essa pandemia do Covid-19. Meus irmãos, nossa aula de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito bom. Nós vamos tratar sobre a lei de Deus. Na aula passada nós falamos sobre a salvação. Nós vimos que só podemos ser salvos pela fé. Nós vimos que o Espírito Santo testifica em nós essa salvação, que não é possível se perder a salvação, né? E que nem todos
A salvação não é para todos, nem todos estão salvos, só são salvos aqueles por quem Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esses serão salvos. E que a certeza da salvação vem pela fé. Só quem tem fé em Jesus Cristo, quem crê que Ele realmente morreu por nós, é que tem essa salvação. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. Então, como sempre, a gente formula algumas perguntinhas e nós damos a resposta aqui. A inovação de hoje é que as referências bíblicas serão mostradas para vocês em texto, aí no vídeo abaixo. Então, vem a nossa primeira pergunta. Quando Jesus Cristo veio, Ele aboliu a lei de Deus? A resposta é: de forma alguma. Jesus cumpriu perfeitamente a lei e nos ensinou que devemos cumpri-la também. Isso está lá em Mateus 5,17 e nas demais referências que aparecem aí abaixo no vídeo para os irmãos. Segunda pergunta: por que devemos cumprir a lei de Deus? Nós devemos cumprir a lei de Deus porque o próprio Senhor Jesus Cristo cumpriu. E além disso, a lei de Deus é santa, justa e boa e demonstra o caráter de Deus e sua vontade para conosco. Referências aí abaixo no vídeo. Próxima pergunta: a lei salva o homem da condenação eterna? Não. A resposta é não. Pelo contrário, a lei pode trazer condenação para o homem, porque a lei mostra, que embora sendo perfeita, ela mostra ao homem o seu pecado, e mostra de maneira clara o pecado e a miséria espiritual que vive o homem. Somente o Senhor Jesus Cristo foi capaz de não ser condenado pela lei, porque Ele é o único que veio sem pecado. Mas mesmo apesar de ter sido aprovado pela lei, de não ser condenado pela lei, Ele ainda deu a vida, por sua livre e espontânea vontade, num plano de salvação, para nos trazer a salvação para a vida eterna. Existe alguma incompatibilidade entre a lei e a graça? Não. A lei e a graça, elas se complementam, elas se harmonizam perfeitamente. A lei foi dada por Deus em Moisés, mostra o pecado do homem e aponta a graça dada por Deus em Jesus Cristo, como o único meio de salvação. Então a lei mostra que nós somos pecadores, e a graça mostra que Jesus Cristo veio para nos salvar aqueles que creem. Qual é o resumo prático da lei? O resumo prático e pedagógico de toda a lei de Deus são os 10 mandamentos, como o próprio Jesus Cristo nos ensinou em sua palavra. Então esse é o resumo. Todo o contexto da lei de Deus se resume nos 10 mandamentos. E em observância, os 2 mandamentos lá do Novo Testamento, que se você for olhar, ele retrata de forma perfeita os 10 mandamentos a que nos referimos agora. Então, a lei de Deus nunca mudou. Ela é boa, perfeita e agradável, e sempre será boa, perfeita e agradável. E veio para que nós possamos doutrinar as nossas vidas, procurar viver de forma harmoniosa. É esse o desejo de Deus. Essa é a nossa palavrinha de hoje. Espero que os irmãos tirem algum proveito disso, principalmente os alunos da escola de catecumen. Qualquer pessoa que ouvir esse vídeo, que Deus abençoe e que elas possam aprender um pouquinho da palavra de Deus nesse momento. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia, te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Peço que o Senhor abra o coração dos irmãos que ouviram essa palavra nesse instante e que eles possam, Senhor, verdadeiramente assimilar a Tua vontade para a vida de cada um. Abençoa-nos a todos, Senhor, continua nos livrando dessa pandemia que se propaga pelo mundo e ser conosco, Pai.
direciona nossas vidas e nos dê uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em coração. Andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, mas terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando para resgatar-nos Ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar.